Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter aqui mais um momento de luz, de paz, de inspiração, para poder passar as mensagens e as reflexões, para a gente poder pensar em tudo que a gente vai falar hoje, né? Tudo que vai ser colocado, para que isso possa fazer sentido para vocês, para que isso possa fazer sentido para mim, e para que a gente possa, então, compartilhar dessas informações. Eu vou começar hoje com uma música do Paulinho, que é uma música que se chama Transformação, para a gente possa pensar um pouquinho sobre a letra dessa música, para a gente começar as nossas reflexões, então. Parece loucura, eu vou dizer, a vida flui com o tempo. Pra onde é que vamos? Não sei dizer. Pra que nascer se depois temos que morrer? Se é ilusão a vida, já não há razão de ser. Busco resposta pra confortar meu coração. Sei que pra tudo existe um princípio, meio e fim. Não tenha medo, meu amigo, pois tudo passa com a transformação. Tenha coragem, viva a vida, pois nada termina aqui. Nada termina aqui. Nada termina aqui. A gente se questiona durante a nossa existência, muitas vezes, por várias situações pelas quais a gente passa. Para quê, né? Para que nascer se a gente vai morrer? Para que estar aqui, né? E esses pensamentos muitas vezes levam a gente a um sentimento que não é bacana. Mas se a gente entender que tudo isso é aprendizado e que tudo isso também vai passar por uma transformação, como ele fala na música, isso pode levar a gente a pensamentos mais elevados. Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão do pensamento para fechar o raciocínio da semana passada, que a gente iniciou, né? Falar mais um pouquinho sobre a questão das criações mentais. Então vamos lá, pessoal. Tudo, absolutamente tudo é energia. Nós somos energia, né? Quando a gente desencarna, o nosso corpo físico, toda essa parte material fica na Terra e o que a gente leva é a nossa energia. A energia que emana do nosso espírito para o nosso corpo mental, para o nosso perispírito. Tudo é energia. Jesus veio trazer para a gente a energia mais pura, a energia do amor. Todo o ensinamento de Jesus, todo, vem do amor. O amor a nós mesmos e o amor ao próximo, aquele que está perto da gente. Ele disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, como a ti mesmo. E muitas vezes a gente esquece dessa segunda parte do mandamento dele. A gente precisa se amar para poder saber amar. A gente precisa se respeitar para saber respeitar. A gente só dá o que a gente tem. A gente só transmite o que a gente é. A gente só vai emanar aqueles pensamentos que são parte de nós. Por isso é muito importante a gente trabalhar no orai e vigiai, que eu volto novamente né, nessa questão. Orai e vigiai, mas não é vigiar o que está fora, é vigiar o que está dentro, é vigiar aquilo que você está sendo na vida, aquilo que você está passando para as pessoas que estão ao teu redor na vida, aquilo que você está realmente sendo, né, durante o seu processo de existência. Quando a gente começa a fazer esse exercício do orar e vigiar, a gente mesmo, o tempo inteiro, a gente começa a perceber determinadas coisas que não são legais na gente, e outras que são maravilhosas, e que a gente pode reforçar cada vez mais. Então, assim, é muito importante a gente se autoconhecer,
a gente conhecer a gente mesmo e a gente entender que tudo é energia, tudo. Né? Então, todos os nossos sentimentos que vão brotar de um pensamento qualquer, eles são energia, e essa energia vai emanar para tudo que está ao nosso redor. Quando a gente se modifica, todo o nosso redor se modifica. Tudo, tudo, tudo se modifica. Quando a gente se modifica, vamos dizer que a gente fique muito feliz. Todas as pessoas ao nosso redor vão se embriagar daquela felicidade também. Agora, quando a gente fica muito nervoso, muito chato, todas as pessoas que estão ao nosso redor também vão se embriagar daquele sentimento que a gente está compartilhando. Pode ter até que alguém que saia para não ficar muito perto, para não pegar aquilo de você. Mas quando a gente está feliz, as pessoas se aproximam, as pessoas abraçam a gente, as pessoas ficam pertinho. Por quê? Porque elas querem também compactuar daquela energia, dessa energia de luz, dessa energia de amor que vem da alegria, né? Que é o que o Cristo pediu para a gente. Sedes felizes, sedes perfeitos, caminhe em busca da perfeição. Então, eu gostaria que a gente pensasse hoje, em que energia estamos escolhendo vibrar? Na energia do amor ou na energia da dor? Quando a gente vibra na energia do amor, é isso, né? Essa expansão de felicidade faz com que todas aquelas pessoas que estejam ao nosso redor queiram estar perto da gente. Mas quando a gente vibra na tristeza, os grandes amigos ficam perto, querendo fazer o quê? Modificar essa energia de tristeza, essa energia de dor, para que ela se transforme em alguma coisa mais interessante para a nossa vida. Né? Então, assim, quem ama a gente de verdade quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz. E quando ele percebe a gente triste, vai buscar fazer alguma coisa para transformar essa energia na gente. E como a gente começou a ver na semana passada, tudo vem dos nossos pensamentos, tudo vem daquilo que a gente emana através dos nossos pensamentos. Tão amplo quanto o universo que habitamos é o universo que habita em nós. Né? O que a gente está pensando? Qual é o tipo de pensamento que a gente está reverberando para a gente mesmo, em primeiro lugar, e para as pessoas que estão ao nosso redor? Não adianta fingir estar feliz, não adianta fingir estar alegre, não adianta fingir que está tudo bem, porque se por dentro não está, não é essa energia que a gente vai transpassar. A gente precisa estar realmente feliz, a gente precisa estar realmente vibrando na alegria, para que essa energia de alegria passe para todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente está falando de pessoas que estão ao nosso redor, tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? A gente atrai para a gente a mesma sintonia na qual a gente vibra. E a gente vai, então, vamos prestar atenção nas companhias que estão com a gente. Que tipo de companhia está comigo? Encarnada, que é mais fácil da gente perceber. Porque aí a gente vai perceber o tipo de energia que a gente também está atraindo de pessoas que estão desencarnadas. Que tipo de permissão a gente está dando no nosso campo áureo para que essas energias, né, se a gente está vibrando lá bem baixinho, para que essas energias desequilibradas entrem também no nosso campo áureo. E tudo isso vem do nosso pensamento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, eles falam que o espírito, um foco inteligente envolto por vários campos energéticos. Quais são eles? O corpo físico, camada mais externa, o perispírito, tudo aquilo que reveste a essência espiritual, e o perispírito representa todos os corpos que envolvem o espírito quando desencarnado. Então, no Livro dos Espíritos está isso daí. Aí André Luiz vem depois, nos domínios da mediunidade, e fala que nós somos formados por corpo físico, duplo etérico, perispírito, também chamado de corpo espiritual ou psicossoma, corpo mental e espírito. Kardec, quando escreveu o Pentateuco, ele disse: a minha obra não está fechada. Se algo surgir além, e esse algo que surge além for provado como real, ele vai fazer parte da obra também, vai ser a continuidade da obra. E a gente vem vendo isso acontecer através das psicografias do Chico, né? Através do André Luiz, do Emmanuel, e de tantas outras psicografias que a gente recebe, através do Divaldo, através de vários médiums, né? Que vieram com essa missão de deixar essa palavra para a gente. Então, assim, a gente tem que saber lá o que está no Pentateuco, sim, a gente precisa saber o que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, em todos os livros. Mas a gente também pode ir além do que está ali, porque o próprio Kardec disse isso para a gente. E é nesse sentido
que a gente está aqui na perspectiva de observar o que o Evangelho falou e o que nos domínios da humanidade, da mediunidade, perdão, falou. Então, percebe que tem uma evolução aí nessa visão dos corpos espirituais. Kardec, lá na questão 146 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E o Espírito da Verdade responde: quer dizer que o Espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec já havia detectado, né, esse centro vital, esses pontos, mas ainda não ainda com tanta clareza quanto o André Luiz veio trazer para a gente depois. Esses centros de força, esse centro vital, que a gente chama de chakra, né, que é um nome que a gente pegou emprestado do sânscrito, é a designação dada aos centros de força existentes no corpo espiritual, cuja função, olha só, é assimilar as energias cósmicas e espirituais. A gente assimila através dele todas as energias cósmicas e espirituais. E eles é que vão fazer, através da nossa permissão, através das energias que a gente está reverberando, esse equilíbrio do nosso corpo, né? Através da questão do pensamento. Então, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, na semana passada, o nosso pensamento, ele surge lá no corpo mental. O espírito transmite para ele, para o corpo mental, esses pensamentos. E aí, o corpo mental vai transmitir para o perispírito, através do chakra coronário e através do chakra frontal, que se ligam, né, através da glândula da pineal, da epífise, da hipófise, lá no centro do cérebro, vai enviar esses pensamentos para o nosso corpo físico. E nesse momento de envio do chakra coronário e frontal do pensamento para o nosso corpo físico, é que podem surgir as interferências. E, como André Luiz fala, nenhum pensamento que chega ao nosso corpo fica esquecido. As nossas células, todas elas, guardam os pensamentos que a gente vai, então, adquirindo durante a nossa existência. E esses pensamentos podem haver contribuições de seres menos evoluídos, dependendo da nossa vibração, ou mais evoluídos, dependendo da nossa vibração. Tem um livro que chama Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico da Fé, da Meditação e da Oração, desse autor chamado Alírio de Cerqueira Filho. Lá, ele questiona de que maneira os centros vitais influenciam em nossa vida. As energias dos chakras que trazemos no perispírito são fundamentais para o nosso equilíbrio físico e mental. Dependendo da forma como nos movimentamos frente à vida, essas energias estão inibidas, congestionadas ou equilibradas. Isso vai depender da energia que a gente está trazendo para a gente, né, e daí reverberando para o mundo. Depende da energia que a gente está transmitindo através daquele pensamento que a gente está emanando. Então, se vem um pensamento muito ruim e a gente fica reforçando esse pensamento dentro da gente, a energia que vai estar lá vai fazer com que os nossos chakras sejam inibidos, congestionados. Mas se a gente transmuta essa energia, fala, não, esse pensamento não é meu, esse pensamento não quero isso, começa a entrar em oração profunda, ou então em meditação, ou então a repetir um mantra, a gente equilibra a nossa energia novamente e vai, então, estar em contato com espíritos mais equilibrados que vão também trazer mensagens mais equilibradas. Tudo é questão de a gente orar e vigiar o tempo inteiro, para que a gente possa se equilibrar o tempo inteiro. Os chakras controlam o fluxo de energia vital que circula nos diferentes órgãos do corpo. Quando estão funcionando de forma adequada, fortalecem e equilibram um determinado sistema fisiológico. Seu funcionamento anormal produz alterações no sistema correspondente do corpo físico. Quando nossos chakras se desequilibram, aquele ponto do nosso corpo físico também vai se desequilibrar, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma emoção muito forte, sente o coração vibrar muito, a gente está desequilibrando o chakra cardíaco, ali, se essa emoção for uma emoção boa, ela vai
transmitir para o nosso corpo energias boas, mas se for uma energia de dor, uma energia de sofrimento, ela vai transmitir também essas energias que vão matando as células que estão ali e vão prejudicando o funcionamento do nosso corpo físico. Então, tudo que a gente pensa, como o André Luiz disse, passa por todas as nossas células e fica gravado nela. Por isso a gente tem que prestar bastante atenção aos nossos pensamentos. Sempre, né? Então, a gente tem aí, né, a demonstração dos chakras, quais são eles. Como eu falei na semana passada, eles vêm da frente do corpo para trás. Ó, eles são, né, eles têm essa abertura na frente e atrás. Na frente dos chakras, e aí que eu queria chegar hoje, para a gente poder entender, a gente tem o que o que eles chamam de teletérica. A teletérica é a telinha que fica na frente do chakra, quando ele vai circulando, tem uma telinha na frente. Ela funciona como um filtro. Esse filtro ele é muito importante porque ele vai fazer com que a gente tenha realmente filtra aquilo que entra no nosso corpo físico. Aí, o que vai acontecer? Se a gente fica com muita raiva, se a gente fica com muita mágoa, se a gente fica com muitos sentimentos negativos, a gente vai danificando esse filtro. E é aí que as coisas começam a dar errado, quando a gente começa a danificar o filtro da tela etérica do nosso chakra, né? Então, aí o chakra pode ficar bloqueado, ele pode ficar com buraquinhos, e com isso a gente vai tendo as energias negativas entrando no nosso corpo. Então, aqui de novo, né, os chakras, e aqui onde eles atuam no nosso corpo. Aqui no lado de cá, nessa imagem escura, a gente tem o chakra e o desenvolvimento pessoal. Olha lá, o chakra base é a sustentação. Como eu disse, é aquele que liga a gente, né, à Terra, porque a gente precisa estar ligado ao planeta em que a gente reencarnou. Depois a gente tem o chakra sexual, que é da criatividade, o umbilical, que é do poder pessoal, o cardíaco, que é o chakra que tem todos os sentimentos aí dentro dele, o laríngeo, que é da expressão, o frontal, esse do terceiro olho, que é da intuição e sabedoria, e o coronário da espiritualidade. Às vezes, quando a gente está em oração, quando a gente está muito conectado com Jesus, muito conectado com a espiritualidade, muitas pessoas começam a ver cores assim lilazes, né? Roxinhas clarinhas, é porque a gente está conectado com esse chakra superior aqui, e a gente está fazendo a conexão com a espiritualidade superior. As cores que a gente vai vendo durante a oração são as cores dos chakras, as cores que os chakras vão mostrando para a gente. E aquele chakra está sendo trabalhado na hora da nossa oração. A oração é muito poderosa. A maneira da gente equilibrar a nossa vida, da gente equilibrar o nosso mundo interior é a oração, a meditação, a repetição de um mantra, né? Tudo isso está ligado a essa questão oração, a prece. É muito importante a gente estar conectado. Quando a gente começa a fazer uma oração, um mantra, uma meditação, a gente começa a entrar em contato com o nosso eu mais profundo e a gente começa a equilibrar o nosso corpo como um todo, né? Então, as doenças chegam por causa dos nossos desequilíbrios, né? As doenças mentais, psicológicas, físicas, mas a gente também pode ir, né, tirando isso do nosso sistema através desse equilíbrio que vem através da oração. Os chakras e os seus movimentos, né? Seu formato é circular, lembrando uma roda, pétalas, ou uma forma cônica, cilíndrica, um tipo de disco. E essa parte da frente aqui, ó, nessa parte redonda aqui que a gente está vendo, é onde fica essa tela, né? Essa tela etérica, que é esse filtro do chakra, que precisa estar bem, bem equilibradinha para não deixar nada entrar, né, por aí. A gente vai ver o que acontece quando a tela fica danificada. Dotados de força centrífuga do espírito para a matéria ou centrípeta da matéria para o espírito. Movimento circular e horário faz a energia ser atraída para o interior dos chakras. Quando a rotação é ao contrário, a energia é irradiada pelos chakras. Por isso ele precisa estar equilibrado, para que a gente possa fazer o movimento horário e ele ficar todo equilibradinho e fazer a energia irradiada de uma maneira certinha.
no seu funcionamento normal, giram na direção do relógio, a fim de metabolizar as energias necessárias do campo universal. Olha só, gente, metabolizar, olha como isso é importante. Né? Se a gente entende todos esses processos, e esses processos estão lá nos livros de André Luiz também, né? Não estão só mais assim, numa coisa mística, numa coisa esotérica. O André Luiz aprofundou bastante nessas questões. Então, assim, é muito importante a gente manter o equilíbrio para que a gente possa metabolizar as energias do campo universal. Os fluidos circulam pelos diversos centros de força com movimentos circulares de expansão e contração, no sentido vertical e horizontal, e são canalizados segundo o padrão vibratório de cada pessoa. Então, de acordo com o padrão que a gente está vibrando, né, eles vão estar mais ou menos equilibrados, funcionando mais de acordo com aquilo que é necessário para o nosso corpo ou menos de acordo. E é isso que é equilíbrio ou desequilíbrio que vai trazer para a gente a paz, a saúde ou a dor e a doença, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a teletérica, que é, né, o que eu gostaria de a gente trabalhar bastante hoje. A teletérica, também chamada de tela búdica, é a que filtra o que pode passar do corpo etérico e daí para o cérebro, para o corpo físico. Né? É ela que vai fazer esse filtro. Olha que interessante. O dispositivo com que os chakras controlam a entrada de energia do plano astral para o plano físico. É a defesa físico-psíquica natural contra situações indesejáveis provenientes do plano astral. Ela atua, por exemplo, bloqueando e impedindo as recordações de ocorridos durante o sono, desdobramentos, projeção astral, de vivências de encarnações passadas. Então, é assim, quando a nossa teletérica está perfeitinha, essas aí estão perfeitinhas, olha lá, todas bonitinhas, sem nenhum buraquinho, né? Então elas estão filtrando de maneira perfeita. A gente não tem lembranças desnecessárias de um momento em que a gente não precisa lembrar. Porque quando a gente está dormindo, em desdobramento, fazendo uma projeção astral, a gente vai lá, né, muitas pessoas até lembram de algumas coisinhas que foi lá estudar, né, numa colônia, que aprendeu muita coisa, que estava dentro de uma escola. Mas e se a gente for fazer um desdobramento, por exemplo, no umbral, para trabalhar nos campos do umbral, doando o nosso ectoplasma? Será que seria legal a gente lembrar disso? Ou será que seria melhor a gente, né, fazer aquela caridade sem a mão esquerda saber o que a direita está fazendo? Né? Então, é nesse sentido que a gente vai ter essa proteção da tela etérica, impedindo que a gente lembre de coisas que não são necessárias para a gente lembrar nesse momento. A gente só precisa trabalhar, estar a serviço, né, da espiritualidade superior, de Jesus, para que a gente possa, então, doar o nosso ectoplasma durante o sono, fazer os trabalhos que são necessários serem feitos e que a gente se dispõe a fazer. Lembrando, a gente só faz aquilo que a gente dá permissão para fazer. E o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Então, nem todas as pessoas ainda estão prontas para esse tipo de trabalho. Mas quem está, também não precisa lembrar. Né? A gente só precisa se predispor a estar a serviço. Mas a gente não precisa lembrar. E é esse o trabalho da teletérica. Proteger a gente, para que a gente não lembre. E também de vivências de encarnações passadas. Tem coisas que são muito dolorosas, que a gente não ia dar conta de lembrar, de estar aí junto, né? Com aquilo tudo na nossa cabeça, circulando, rodeando. Então, aquilo fica lá quietinho. A teletérica não deixa aquela lembrança passar para o nosso corpo físico. Essa é uma das funções dela. Então, é a defesa físico-psíquica natural contra situações indesejáveis provenientes do plano astral. Eu acho que é isso aí. Sem ela, muitas espécies de experiências espirituais poderiam invadir a consciência física. Isso seria prejudicial ao encarnado. Atua também na defesa contra ataques de entidades do plano astral, como acontece nos casos de obsessão. Então, o que acontece? Quando a nossa teletérica está toda certinha, com os filtros todos bonitinhos, sem nenhum probleminha, as obsessões elas não vão chegar até a gente com tanta força. Né? Eles podem até chegar a sussurrar alguma coisa no ouvido, mas se a gente estiver equilibrado, a gente não vai nem ouvir. Por quê? Porque a teletérica vai proteger e ele não vai deixar aquilo passar para o nosso campo físico. Né? Mas se a gente está desequilibrado, aí a gente começa a ouvir.
eu estou falando de obsessão, né? A mediunidade é outra questão. Né? Quando a gente está trabalhando numa mesa mediúnica, por exemplo, a gente está ali a serviço para que a gente possa socorrer irmãozinhos desequilibrados. É uma questão. Eu estou falando de obsessão. Quando a gente sofre, né, quando a gente abre portas para um irmãozinho desequilibrado compactuar com a gente algumas questões que são as mesmas questões que a nossa. A gente sempre tem que lembrar que esses irmãozinhos desequilibrados, eles nunca chegam até a gente sem que a gente permita. E se a nossa teletérica estiver danificada, essa passagem ela fica mais facilitada. Porque a gente está vibrando baixinho. A gente tem que sempre vibrar alto. E isso só vai ser possível quando a gente se habituar a estar em oração o dia inteiro. Orar e vigiar o dia inteiro. Então, a gente tem aqui, né, a teletérica, fluxo controlado de energia do lado esquerdo, fluxo descontrolado de energia do lado direito. Aí você tem danos na teletérica. Perceba que ela tem furinhos, né? Tem espaços ali que a do lado esquerdo não tem. Então, aqui a do lado esquerdo tem o fluxo controlado de energia. Olha lá, as energias do plano astral, elas ficam bloqueadas na teletérica e só entra aquilo que realmente é necessário para a gente. Mas já no lado direito, o que a gente tem? A gente tem a tela furadinha. Então, olha só quantas coisas vão entrar além do necessário para a nossa vida. É aí que começam as grandes obsessões, né? Problemas de pessoas que realmente não sabe por onde entram, um pequeno desequilíbrio, pum, já vem uma obsessão fortíssima, já descontrola todo o corpo físico, a pessoa já fica transtornada, né? E é por isso, porque a teletérica está danificada. Mas e aí, não tem mais jeito de fazer ela se ficar inteirinha de novo? Tem, com muita oração, com muita meditação, com os passos energéticos do centro, repetindo mantras durante o dia, né? Reverberando uma música de amor, né? Dentro de um plano bem elevado, fazendo uma leitura que seja elevada. Quando a gente estiver ligado à espiritualidade maior, ela vai se refazendo. Quando a gente vai se equilibrando energeticamente, ela vai se refazendo. Tudo isso aí é energia, isso daí não é nada físico, isso é tudo no plano energético. Então, a gente precisa estar com a nossa energia equilibrada para poder, então, equilibrar também esse plano energético nosso. E se o plano energético está equilibrado, o corpo físico fica equilibrado também. Lembrando lá do inicinho da nossa fala, tudo é energia, né? A gente está aqui no mundo, há muito material, por isso a gente às vezes esquece que, na verdade, tudo é energia. Né? Quando às vezes a gente pensa numa pessoa, essa pessoa está muito distante da gente, daqui a pouco a gente recebe a ligação dela. Olha lá o pensamento se conectando, a energia se conectando, a gente reverberando coisas, né? Uma notícia, às vezes a gente sente uma notícia ruim chegando também. E, gente, a questão da intuição negativa, 99% da intuição negativa, ela não acontece, viu? A gente não deve ficar se prendendo muito a isso, não, porque às vezes é um irmãozinho desequilibrado que está ali, ó, na nossa cabeça também, né, querendo fazer com que a gente se desequilibre para ele poder entrar no nosso campo áureo. E aí a gente dá espaço para isso. Então, veio aquela sensação ruim, entra em oração, transmuta essa situação ruim, porque mesmo que você esteja sentindo alguma coisa vindo de alguém, se você entrar em oração, você vai reverberar a oração para essa pessoa e aquela situação pode até ser mais interessante para ela, ela pode se livrar daquela situação e aquela situação nunca acontecer de verdade, tá? Então, sempre, o grande segredo é a gente vibrar no amor, como Jesus veio trazer para a gente. Para vibrar no amor, a gente tem que vibrar na nossa conexão com a espiritualidade superior, com Jesus. E a gente consegue isso através da oração, da meditação, de uma leitura, de uma música elevada, né? Do passe magnético. Possíveis consequências dos chakras danificados. Então, lá também André Luiz fala isso, e o Robson Pinheiro, no livro Legião, ele também trabalha essa ideia das larvas astrais, né? As larvas astrais também são criações mentais, né, que a gente vai reverberando para o mundo. Os nossos pensamentos desequilibrados criam as larvas mentais, certo? E uma coisa importante a gente saber, muitas vezes, um pensamento que é jogado e ele se transforma num pensamento coletivo, ele se torna real.
Às vezes as situações são criadas para que a gente enverede por elas, e elas antes não eram reais. Mas joga-se um pensamento na sociedade, as pessoas todas acreditam naquilo, e aquilo se transforma, porque nós somos co-criadores. Aquilo se transforma numa realidade para todas as pessoas. Então, o pensamento coletivo também é importante a gente cuidar, né? Será que aquilo ali realmente é verdade? Ter olhar crítico, ter senso crítico para olhar, né? É muito importante a gente estar nessa perspectiva. Então, possíveis consequências dos chakras danificados geralmente não conseguem penetrar nos chakras devido à teletérica. Porém, com a persistência do quadro, as colunas de larvas astrais conseguem penetrar, criando rupturas na teletérica, na constituição do corpo astral e passando ao duplo etérico. Então, assim, quando a gente fica reforçando o pensamento negativo, reforçando aquilo ali, aquilo pode fazer com que a gente danifique a nossa tela etérica e vá criando essas larvas mentais e atraindo ela para o nosso corpo, para os nossos chakras. Isso vai se penetrando pelos chakras e chegando até o nosso corpo físico. Lembrando que o duplo etérico já é aquela ligação, né, que a gente tem do corpo físico com o perispírito. Lembra que a André Luiz falou isso? Então, quando chega no duplo etérico é porque já está passando do corpo físico para mais alguma coisa mais profunda, ou o contrário, né? Está vindo do seu pensamento, saindo e indo para o corpo físico para poder se manifestar lá. Então, as larvas astrais, toda enfermidade, toda epidemia tem suas larvas astrais que, ao se coagularem no organismo humano, produzem a enfermidade. Isso está lá em Missionários da Luz, né, que é um livro que foi ditado pelo André Luiz para o Chico Xavier. E aqui, né, ele demonstra aí algumas formas dessas larvas que podem, né, ser assim, parecidas com isso aí. Essas é que entram então nos buraquinhos da tela etérica para poder então causar esses desequilíbrios no nosso organismo. Distúrbios do funcionamento. Controlam a aparelhagem fisiológica e psicológica e as reações somáticas que lhe exteriorizam os efeitos do intercâmbio, que, em momento próprio, desfavorece a sintonia com micro-organismos que se multiplicam desordenadamente e tomam de assalto o campo físico, ensejando a aceleração das perturbações psíquicas. Então, quando os nossos chakras se desequilibram, é isso que vai acontecer. E eu achei essa imagem bem interessante, né? Porque ela mostra assim, ó, quando o chakra está saudável, né? O que isso reverbera para o nosso corpo e para as nossas energias? E quando o chakra está doente, o que isso também reverbera? Então, começando lá do chakra básico, que é o primeiro, né? Da base, o que faz a ligação da gente com a Terra. Olha só, quando a gente está equilibrado, esse chakra ele vai dar para a gente ação, né? Ele vai dar ação, vontade de fazer as coisas, planejamento, a gente vai indo. Ele tem muito a ver com a criatividade também, então ele vai fazer com que a gente crie coisas, vai fazer com que nós estejamos ativos no mundo. Quando esse chakra está doente, ele provoca medo, estagnação. A gente estagna. A gente fica parado, com medo de dar um passo. Às vezes é uma coisa simples. A gente olha para o lado e fala, gente, mas todo mundo faz e eu não consigo fazer. É porque você está com aquele chakra doente e ele está, então, te paralisando. E isso vai causar um problema físico em você, claro. Né? Que a gente está vendo os efeitos aí psicológicos, psicossomáticos, que depois se transformam em coisas físicas no nosso corpo. O segundo chakra é o chakra, quando ele está saudável, da integração. Quando ele está doente, do isolamento. Então, olha lá, a pessoa que está depressiva, né, a pessoa que está com essa doença, que é a depressão, ela está com os chakras básico e o segundo chakra desequilibrados, porque ela busca medo, né? Ela tá vibrando no medo, está vibrando no isolamento. O terceiro chakra, quando ele está saudável, sem julgamentos. A gente não julga, a gente entende que as pessoas são o que elas são e elas dão exatamente o que elas têm para dar, né? Se hoje ela está dando isso, é o que ela tem. Então a gente pode agradecer por ela estar dando isso, mas
Se ele está doente, aí vem a baixa autoestima e vem o julgamento. Aí a gente julga tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor. E isso é um problema para a gente, tá vendo? Também tem aí um outro sintoma de depressão. O chakra cardíaco é o chakra do amor incondicional. Quando ele está saudável, a gente vibra no amor. E aí a gente tem exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, próprio Jesus, né? O Chico Xavier, vibrando no amor incondicional. Aquele amor que não tem cobrança. É um amor que é em si só, né? Que reverbera pelo mundo em si só. Ele simplesmente é. Quando esse chakra está doente, ele já vai partindo para o lado oposto, que é o ódio, né? Então a gente tem raiva de tudo, a gente tem raiva de todas as pessoas, a gente tem raiva do mundo, porque esse chakra está doente. Depois, o quinto chakra, que é o que fica aqui na garganta, né? Quando ele está saudável, a gente é positivo, a gente vibra na positividade, a gente vê saídas para todas as situações, a gente compreende que as coisas podem ser melhor, né, que as pessoas podem ser melhor, que daqui a pouco as coisas vão se modificar, e daqui a pouco aquela pessoa vai ter aprendizado, e eu também, que não consegui aprender isso, eu posso aprender daqui a pouco. Então, a gente sempre vibra naquela energia positiva, naquela energia que vai fazer com que a gente caminhe para frente, dentro do amor, sem julgamento, com integração. Mas quando esse chakra é doente, a gente fica negativo. Tudo é ruim, nada dá certo, para mim nada funciona, para mim eu nado e morro na praia, eu estou sempre tendo que me reconstruir como a fênix. Então a gente está sempre vibrando no negativismo. Gente, é muito importante a gente prestar bastante atenção naquilo que a gente fala, né? O que a gente fala no nosso dia a dia, o que a gente está falando, às vezes é uma coisa bobinha, mas aquilo é o que a gente é, aquilo está mostrando que os nossos pensamentos estão reverberando, aquilo está mostrando o que a gente está pensando o tempo todo, e mesmo que seja numa brincadeira, quando a gente fala aquilo tem uma função dentro da gente, e a gente reverbera aquilo para quem está ao nosso redor. É muito importante a gente pensar nisso. Então, o orar e vigiar aí também, né? O que você está pensando, o que você está falando, o que você está vibrando para o mundo, sempre lembrando que nós somos co-criadores, a gente co-cria. Então, quando a gente fala, a gente mostra para o universo o que a gente está querendo, o que a gente está pensando, e a gente está co-criando a nossa realidade, né? É muito bom quando a gente acorda de manhã e a gente faz uma tela mental de um dia lindo. A gente está co-criando um dia lindo. Aí a gente levanta da cama e tropeça. Fala assim, nossa, co-criei esse dia maravilhoso e já comecei mal, porque eu já tropecei. Então já vai ser um dia ruim. Olha, você jogou a tela mental fora e não percebeu que você tropeçou por uma desatenção sua. Que aquilo ali estava mostrando que você precisa ser mais atento durante o seu dia para que o seu dia seja aquilo que você projetou na sua tela mental. Mas um deslizezinho seu já leva você ao lado oposto, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as nossas reações, lembrando a diferença da ação para a reação. A ação, ela é consciente, ela vem da consciência, ela vem daquilo que onde a gente está hoje. No segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente está nas sensações, experienciando os sentimentos. Quanto mais equilibrado a gente está, mais a gente tem mais a gente tem a possibilidade de tocar esses sentimentos e trazê-los para perto de nós. Mas quanto mais inconsciente a gente tiver, mais a gente vai estar no instinto, e aí a gente vai reagir. A reação, ela vem do instinto e a ação vem da consciência. A reação vem da inconsciência, da anticonsciência, e a ação vem da consciência. Quanto mais a gente pratica a ação na nossa vida, mais a gente está praticando a consciência, né? Aí depois vem o chakra do terceiro olho, que é esse que fica aqui na frente, entre os nossos olhos. É o chakra que, quando está saudável, é o da criatividade, da intuição, né? É o do olhar e ver de verdade, né? E quando ele está doente, é o chakra da depressão. É ali que é esse chakra que está doente quando a gente está deprimido. E o sétimo chakra, que é o coronário, é o chakra da aceitação.
da gente entender quem a gente é, da gente saber que nós somos, a gente entrar em contato com o nosso eu mais profundo, com o eu sou mais profundo. Quando ele está saudável, é isso que ele vai fazer para a gente. Mas quando ele está doente, ele vai trazer raiva. Então, reparem que o equilíbrio ou desequilíbrio dos nossos pensamentos podem gerar todos esses problemas, né, afetando diretamente os nossos chakras, que são os nossos centros vitais, e aí podem atingir o nosso corpo físico através de doenças, né, e reações desnecessárias. Espírito, matéria e fluidos. Lá na Revista Espírita, de setembro de 1865, está escrito assim: a ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito, e desde ao corpo material, Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, né? O que vem lá do corpo mental vai reverberar no perispírito, que vai passar pelo duplo etérico e que vai reverberar no corpo físico. E o que vem de fora para dentro também. Quando a gente recebe uma resposta que a gente não achava interessante, que a gente não achava boa, como que a gente vai lidar com essa resposta? Né? Por exemplo, uma pessoa que chega para você com muita raiva, porque ela passou por uma situação estressante e ela acaba descarregando aquilo tudo para você. Você vai pegar aquelas energias e usar como suas, ou você vai entender que aquilo é o que ela tem para dar naquele momento e deixar aquelas energias com ela, porque não são suas? A gente só capta a energia do outro quando a gente está desequilibrado, quando a gente não entende que aquilo não é nosso, né? Nossa, mas fulano foi tão grosso comigo. Era o que ele tinha para dar naquele momento. Ele não tinha outra coisa. Mas ele sempre é muito grosso comigo. É o que ele tem para dar. Então, às vezes, é preferível a gente se afastar um pouquinho daquela pessoa, se aquilo está machucando, se está chegando a machucar, é porque o ego já está começando a ser machucado. Então, a gente precisa se afastar um pouquinho. De repente, aquela pessoa vai perceber o quanto ela estava sendo desagradável e vai voltar de uma maneira diferente. Ou não. Aí é a escolha de cada um. A gente não tem como agir e atuar em cima da escolha do outro. A gente só tem como agir e atuar em cima das nossas escolhas. A gente só pode trabalhar conosco mesmos. A gente só pode mudar a gente mesmo. O outro, ele muda se ele assim quiser, se ele assim estiver pronto para a mudança. Senão ele vai continuar na mesma situação em que ele estava antes. Mas a gente pode se modificar. A cada minuto da nossa vida a gente pode se modificar. A cada 10 segundos a gente pode mudar nosso pensamento e a nossa existência. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva para que a gente possa sair de situações em que a gente encontra lá mergulhado, né? É só querer sair e levantar, né? Assim, é interessante aquelas imagens de filme de comédia, que a pessoa fica se debatendo na água, como se ela estivesse se afogando, aí chega outro e fala assim, fica em pé. Aí a pessoa fica em pé, fala, a água bate lá no pé dela, ela não estava nem se afogando, né? Então, assim, é isso. Muitas vezes a gente está mergulhado num lago rasinho e não está encontrando saída, porque parece que a gente está se afogando de verdade. É só ficar em pé, é só acreditar, é só ter fé, é só entrar em oração profunda que a gente sai, né? E a gente só pode se modificar. O outro só se modifica se ele quiser. Isso aqui também, assim, o que eu falei para vocês, né? O pensamento coletivo, ele transforma algo que não era real em algo real. A psicosfera da Terra é formada pelas criações mentais de seus habitantes. Que tipo de pensamento que nós estamos gerando para a Terra? Tem alguns seres espirituais, né, que mandam mensagem para a gente que a Terra está com uma nuvem bem turva em torno dela. O que a gente pode fazer para modificar isso? A gente pode fazer alguma coisa? Nossa, se é a Terra inteira eu não posso fazer nada. Podemos. Nós podemos fazer o nosso trabalho de formiguinha, reverberando no amor, reverberando na bondade, reverberando naquilo que a gente considera ser o certo. Porque amanhã a gente pode ver que aquilo que a gente estava pensando hoje nem era tão certo assim. Mas se para mim isso é o certo hoje, eu vou reverberar naquilo e amanhã eu posso mudar o meu pensamento. É importante ser metamorfose. É importante aprender a cada minuto e com cada pequena experiência ou grande experiência, para se transformar e ser e estar no mundo integralmente. É muito importante. Então, a gente pode, sim,
A gente pode, através da nossa oração, modificar o nosso campo áureo e inspirar pessoas a se modificar através do nosso campo áureo também. E nos inspirarmos naqueles que são muito mais evoluídos que nós, para que a gente possa alcançar o que eles são. Jesus não falou seres perfeitos? Nós podemos ser mais rapidamente, mais lentamente, não importa, cada um no seu tempo. O importante é a busca por ser. O importante é estar aberto a ser. O importante é querer ser, né? Escolher ser. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa sempre lembrar: escolher ser é assim. Eu escolho ser isso. E fico parado? Não. Escolher ser é modificar-se para então atingir aquilo que você escolheu. A gente precisa mexer na nossa vibração, mexer nas nossas atitudes, mexer nas nossas ações para que aquela escolha possa ser possível. Não é falar, eu escolhi e fico parado. Não, é escolher e se mexer, e se modificar, e se trabalhar, e caminhar para que aquela escolha possa ser possível. E mexer as energias, e mudar o campo energético, e entrar em oração, e transformar a sua vida para que a sua escolha seja possível. É muito importante a gente entender isso, né? Porque tem muitas pessoas que ficam lá, vou escolher isso e pronto, fica parado. Não pode, precisa se modificar, precisa realmente escolher. E quem escolhe de verdade vai atrás pela busca, né? Pela busca de ajuda, pela busca de sair daquele lugar, daquele campo de visão e olhar diferente, pela busca de saber conversar diferente, de saber sentir diferente. Né? Às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda, tudo bem. É por isso que a gente está na Terra, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa da ajuda das pessoas, a gente precisa se unir para poder então crescer. É por isso que a gente está aqui, porque senão a gente estaria num planeta mais evoluído, né? E nesses planetas mais evoluídos, as pessoas vivem em comunidade, um pelo outro, né? Sem cobrança, sem julgamento. E é isso, é aí que a gente precisa tentar chegar. Não, Paulinho dizia que a gente não tem que tentar nada, né? Se a gente tenta, a gente já está errado, a gente tem que conseguir chegar, né? Porque aí a gente escolheu de verdade. Se a gente está tentando, a gente está ali, né? Será? Mas se a gente escolheu de verdade, a gente vai atrás, né? É isso que a gente precisa sempre pensar. Cada um de nós pensa de acordo com o seu patrimônio, intelecto, moral. Emitimos ondas mentais diferentes, ou seja, cada um de nós tem o seu hábito mental próprio. Projetamos constantemente uma vibração nas partículas que compõem nosso perispírito, de acordo com a nossa evolução. Partículas de cheiro, de cor, de sensação agradável ou desagradável. Né? A gente reverbera tudo isso. E olha só o que ele fala: hábito mental. Hábito mental. Qual está sendo o meu hábito mental? Quais partículas eu estou reverberando para o mundo? Esses questionamentos que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Que tipo de emanação eu estou reverberando para o mundo? Lá no livro Legião, o Robson Pinheiro fala assim: o estado de plasticidade da matéria fluídica ou da matéria astral reflete com extrema precisão o teor vibratório dos pensamentos emitidos em ambas as dimensões, como resultado da ação da mente. Quando pensamos, as vibrações dos pensamentos atuam sobre as energias, condensando ou dispersando, dando-lhes forma, cor, brilho, que corresponde à natureza do que pensamos. Quando a gente chega muito feliz perto de uma pessoa, a pessoa muitas vezes comenta: nossa, você está brilhando, né? Você está tão bem, que coisa boa te ver. Olha o que você está reverberando. Mas quando a gente chega triste, né? A gente já chega escuro, né? A gente já chega sem brilho, sem forma. O nosso rosto se modifica. Pensa bem, pessoal. O que a gente está pensando? O que a gente está reverberando para o mundo? Qual é o tipo de pensamento que a gente está colocando em funcionamento? Qual é o hábito mental que a gente está tendo? Vamos modificar isso para melhor? Vamos trabalhar para modificar? A Joana de Ângeles fala assim:
O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Por isso, a gente precisa cuidar mais do que a gente fala, né? O que a gente fala é o que a gente pensa e é o que a gente é. Ah, mas eu estava brincando, eu nem penso assim. Será? Interioriza um pouquinho. Vê realmente se isso é verdade. Ou se você está dando uma desculpa para que você possa agir dessa forma, mas que você não é assim. Só falei aquilo porque estava brincando, mas na verdade, no fundo, eu penso outra coisa. Pensa, seja honesto com você mesmo. Honesto com você mesmo. Para as outras pessoas, tudo bem. Mas seja honesto com você mesmo. Será que é isso mesmo? Ou será que aquilo é você e você não tinha percebido ainda? Se for, que bom que você detectou, porque agora você pode mudar. Esse é o ponto. Quando a gente detecta aquilo que não está legal na gente, é maravilhoso, porque aí a gente pode mudar. Agora, enquanto a gente fica se iludindo de que não, que eu sou, não, que isso, não penso nada disso, isso aí foi só. A gente está se enganando e aí a gente não se modifica. É aí que está a reforma íntima. É aí que a gente trabalha a reforma íntima. É nesse sentido que a gente vai conseguir começar a modificar o nosso próprio ser. É aí que a gente vai sair da caixinha e ser um ser novo, diferente, assim como o Paulo de Tarso fez, né? Ele conseguiu deixar o homem velho para trás e sair de dentro dele um homem novo, com uma visão nova, abrindo os olhos para novos horizontes, porque ele entendeu que o que ele era não era o que ele queria ser, mas ele precisou reconhecer isso primeiro. Então a gente precisa reconhecer isso na gente também. E os pequenos detalhes da vida muitas vezes vão mostrando para a gente, mas a gente fica meio ceguinho e a gente não quer ver aquilo que está na nossa frente. Então começa a orar e vigiar, ou seja, pensa no que você está falando, se aquilo realmente é uma brincadeira ou se aquilo faz um sentido enorme para você e você está camuflando aquilo numa brincadeira. Isso aqui eu acho maravilhoso, né? Teve um cientista chinês que fez uma pesquisa com as moléculas da água. E cada vez que ele ia falando, ele botava águas em potes, né, diferentes e colocava frases diferentes, falava coisas diferentes para cada pote. E as moléculas da água iam reagindo de acordo com aquilo que ele falava. Olha que lindo que é a molécula da água do amor, da gratidão, do apoio. Mas olha só como a molécula da água fica totalmente sem forma, né? Com ódio, com palavras de insulto, com maldições, né? E no lado de cá também, né, antes da prece, lá embaixo, depois da prece, olha que linda que ela ficou, a água falando sobre Hitler, né? E depois o rio cristalino, olha o rio poluído e as palavras de amor. Pensa bem, olha como as moléculas se transformam, as moléculas da água se transformam quando a gente reverbera palavras para elas. A gente não tem pessoas que falam assim, se a gente conversa com as plantas, se a gente tem gratidão com as plantas, elas ficam muito melhores, elas vão muito melhor, elas dão mais flores, elas frutificam mais. Por quê? Porque a gente está emanando o sentimento de gratidão para essa planta, porque a gente está emanando sentimento de amor para essa planta, e ela recebe isso. Mas se a gente também fala palavras de ódio, de maldição, ela recebe também. Então, nossa plantinha está morrendo ou ela está linda? Vamos pensar nisso, né? A gente tem aquário em casa? Os nossos peixinhos estão morrendo ou eles estão saudáveis? Que tipo de pensamento eu estou emitindo para a água do meu aquário? E assim como a gente emite pensamentos para a água, para as plantas, a gente emite para todos os seres vivos, né? Na Terra e para a gente mesmo. Se a gente pensa assim, eu sou horroroso, eu não consigo nada, eu sou isso, eu vou ser sempre um fracassado. Que energia você está reverberando para você mesmo? Se você se olha no espelho e fala, eu sou vitorioso, eu sou filho do Criador, herdeiro do universo, tudo é possível para mim, porque o Pai deixou todo o universo como herança para mim. Nada é impossível para mim. Eu posso tudo o que eu quiser dentro da vibração do amor, dentro da vibração daquilo que faz bem para mim e que também eu penso que vai fazer bem para todos os que me rodeiam. Você está reverberando amor para o universo. O universo vai te devolver amor. Assim como quando a gente reverbera palavras de amor e de gratidão para a água, ela reverbera
coisas lindas, né? Cristais lindos, moléculas lindas. Domine seus pensamentos ou eles irão devorar você. É muito importante a gente dominar. Eu não gosto muito dessa palavra dominar, eu coloquei essa imagem só para a gente ter esse choque aqui, mas assim, trabalhar. Eu gosto muito da palavra trabalho, exercício diário, né? A cada dia. E se vier um pensamento desequilibrado, não se julgue, não se culpe. A gente já falou a questão da culpa, né? Não se culpe, porque isso só gera julgamento, só gera condenação, flagelo, e isso não vai ajudar. A gente precisa só se responsabilizar por aquilo que a gente está fazendo e modificar. Sempre que a gente toma consciência do que a gente está fazendo, a gente tem condições de se modificar. Mas se a gente permanecer na inconsciência, a gente nunca vai se modificar. Então, trabalhe seus pensamentos, exercite seus pensamentos para que eles sejam cada dia de mais luz. Lá no livro Legião, do Robson Pinheiro, ele fala: se um pensamento é passageiro, muitas vezes nem chega a criar nada, ou se cria, a forma se esvai por falta de alimentação energética. André Luiz falou, né? Todas as nossas células elas vão plasmar aquele pensamento. Mas se a gente não reforça, ele pode ficar lá, paradinho. Se a gente só colocar amor depois disso dentro da gente, isso vai suplantar. Eu gosto de falar transmutar aquele pensamento negativo. Porque o positivo ele é muito mais forte, o pensamento do amor é muito mais forte. Então ele se esvai por falta de alimentação energética. Mas, se o pensamento é repetitivo, uma forma de pensamento é alimentada, ficando cada vez mais forte. Se for positivo, sadio, elevado, só se alimentará de pensamentos da mesma vibração positiva do Criador, ao mesmo tempo que alimentará os fluidos agregados por sintonia de outras mentes e formas de pensamentos do mesmo teor. Então, se o nosso pensamento é desequilibrado, ele atrai pessoas desequilibradas, encarnadas e desencarnadas. Se ele está vibrando no amor, se ele está vibrando no equilíbrio, se ele está vibrando na harmonia, ele vai atrair fluidos de também mentes com a mesma sintonia, encarnados e desencarnados. Então, vamos olhar as nossas companhias, com quem eu estou andando. Por isso, né, eu não gosto muito de ditado, mas aquele ditado, diz-me com quem andas e te direi quem és, né? É isso aí. A gente vibra na mesma sintonia das nossas companhias, porque senão a gente não ia atrair aquela companhia para a gente. No entanto, se for uma forma pensamento negativa, densa, doentia, formas parasitas, também se alimentará dos pensamentos do seu criador e por sintonias agregadas de outras mentes doentias. Então, reparem, né? O 8 ou 80, vamos caminhar pelo caminho do meio? Porque pelo caminho do equilíbrio, a gente chega, né, na luz. Pelo caminho do desequilíbrio, a gente vai sempre tropeçar e cair. Se tropeçar e cair também não tem problema, levanta e segue, né? A gente está na Terra, que é uma grande escola, e aqui a gente precisa aprender a todo momento, com todas as nossas, com tudo que acontece na nossa vida. Possíveis consequências. Quando nos enfraquecemos, moral ou psicologicamente, corpúsculos atraídos pelos nossos sentimentos negativos aderem aos chakras, gerando falta de energia adequada e tentando penetrar no sistema orgânico. E aqui a libertação, né? Comecei a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. Aí, voltando naquela frase lá da Revista Espírita, a ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e deste ao corpo material. Aí lá na Gênese, no capítulo 14, item 31, ele fala assim: pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. A cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, lá na Gênesis, ele já dizia para a gente, você pode curar sua vida. Como? Vibrando no amor. Para vibrar no amor, a gente precisa estar em constante oração. Orai e vigiai.
É daí o nosso caminho. É assim que a gente alcança a cura para a nossa vida, para todas as mazelas da nossa vida. Então, o nosso convite hoje é a reforma íntima, né? Esse é o grande convite, a reforma íntima. Reconhecer-se o verdadeiro espírito, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo seu trabalho e exercício diários, que faz dominar suas más inclinações. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, sem pressa, sem julgamento, sem culpa, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Sejamos, pois, metamorfose. Esse é o grande convite, né? Aprender a cada dia, com cada experiência, sem se colocar no lugar de vítima, sem se achar o pior do mundo, sem achar que aquilo só acontece com você, mas a cada experiência pela qual a gente passa, observar, compreender, tomar consciência e agir para que possa ser diferente daqui para frente. Por favor, não tente entender o outro, não tente entender o outro. Esse não é o caminho. Tente entender você mesmo, pois você é uma miniatura do universo. Em você há todo o mapa da consciência. A partícula de Deus está dentro da gente, né? E buscando o nosso eu mais profundo, a gente vai achar as nossas respostas. Para terminar, eu vou passar esse videozinho para vocês. Ele tem 1 minutinho só. Ele fala sobre maturidade espiritual, é muito legal. O que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. Por último, e mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido para ela, a vida. Então é isso, né, gente? Quem quer mudanças? Todos. Quem quer mudar? Vamos perguntar isso para a gente mesmo? De que maneira você se vê? Amai ao próximo como a ti mesmo. E uma oração de Chico para a gente fechar a nossa fala de hoje. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam em mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor. E que teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado, contribuído, né, um pouquinho com vocês, para que a gente possa pensar, né? Se nós queremos ser a mudança, se nós queremos ser a transformação, se nós estamos dispostos a escolher
ser metamorfose a cada dia, a cada segundo da nossa vida. Gratidão e até sábado que vem. Beijo a todos.